17. Jesus e humildade. Reunião pública de 9 de março de 59. Questão número 937. Estudando a humildade, vejamos como se comportava Jesus no exercício da sublime virtude. De certo, no tempo em que ao mundo deveria surgir a mensagem da Boa Nova, poderia permanecer na glória celeste e fazer-se representar entre os homens pela pessoa de mensageiros angélicos, mas preferiu descer, ele mesmo, ao chão da terra e experimentar-lhe as vicissitudes. Indubitavelmente, contava com bastante poder para anular a sentença de Herodes que mandava decepar a cabeça dos recênatos de sua condição, com o fim de impedir-lhe a presença. Entretanto, afastou-se prudentemente para longínquo rincão, até que a descabida exigência fosse necessariamente proscrita. Dispunha de vastos recursos para se impor em Jerusalém, ao pé dos doutores que lhe negavam autoridade no ensino das novas revelações. Contudo, retirou-se sem mágoa em demanda de remota província, a valer-se dos homens rudes que lhe acolhiam a palavra consoladora. Possuía uma suficiente virtude para humilhar a filha de Magdala, dominada pela força das sombras. No entanto, silenciou a própria grandeza moral para chamá-la docemente ao reajuste da vida. Atento à própria dignidade, era justo mandasse os discípulos ao encontro dos sofredores para consolá-los na angústia e sarar-lhes a ulceração. Todavia, não renunciou ao privilégio de seguir, ele mesmo, em cada canto de estrada, a fim de ofertar-lhes alívio e esperança, fortaleza e renovação. Certo, detinha elementos para desfazer-se de Judas, o aprendiz insensato, porém, apesar de tudo, conservou-o até o último dia da luta, entre aqueles que mais amava. Com uma simples palavra, poderia confundir os juízes que o rebaixavam perante Barrabás, autor de crimes confessos. Contudo, abraçou a cruz da morte, rogando perdão para os próprios carrascos. Por fim, poderia condenar Saulo de Tarso, o implacável perseguidor, apenas soeses, pela intransigência perversa com que aniquilava a plantação do evangelho nascente. Mas buscou, em pessoa, as portas de Damasco, visitando-lhe o coração, por sabê-lo enganado na direção em que se movia. Com Jesus, percebemos que a humildade nem sempre surge da pobreza ou da enfermidade que tantas vezes somente significam lições regeneradoras, e sim, que o talento celeste é a atitude da alma que ouve da própria luz, para levantar os que se arrastam nas trevas e que procura sacrificar a si própria nos carreiros empedrados do mundo, para que os outros aprendam, sem constrangimento ou barulho, a encontrar o caminho para as bênçãos do céu. 18. Herança. Reunião pública de 13 de março de 59. Questão número 264. O exemplo de ontem é a raiz oculta que deita as vergônteas floridas ou espinhosas na árvore da tua experiência de hoje. Tens do que deste, tanto quanto recolhes compulsoriamente do que semeaste. Nos pais irascíveis e intolerantes, recebes os parceiros de outras eras, com os quais te acumpliciaste na delinquência, a fim de que lhes reconduzas o passo à quitação perante a lei. Na esposa impertinente e enferma, surpreendes a mulher, que viciaste a distância de obrigações veneráveis, para que, à custa de abnegação e carinho, lhe restaures no espírito a dignidade do próprio ser. No companheiro insensato e infiel, tens o ânimo defrontado pelo homem que desviaste de deveres santificantes, de modo a lhe despertares na consciência, a preço de sofrimento e renúncia, as verdadeiras noções da honra e da lealdade. Nos filhos ingratos, encontras, de novo, aquelas mesmas criaturas que atiraste ao precipício da irreflexão e da violência, a exigirem-te, em sacrifício incessante, a escada do reajuste. Nos empeços da vida social dolorosa e difícil, recuperas exatamente os estorvos que armaste ao caminho alheio, para que venhas a esculpir, no santuário das próprias forças, o respeito preciso para com a tarefa dos outros. No corpo mutilado ou desfalecente, impões a ti mesmo, a um resultado dos abusos a que te dedicaste, esquecido de que todos os patrimônios da marcha são empréstimos da providência maior e que sempre devolveremos em época prevista. Herdamos, assim, de nós mesmos tudo aquilo que se nos afigura embaraço e miséria no cálice do destino. Se desejas, portanto, conquistar em ti mesmo a vitória da luz, lembra-te, cada dia, de que o meirinho da morte chegará de improviso,
reclamando-te em conta tudo aquilo que o mundo te confia à existência. Sejam títulos nobres e afeições respeitáveis, sejam posses e privilégios que perduram apenas no escoar de alguns dias, para que, enfim, recebas, por vera propriedade, os frutos bons ou maus de teus próprios exemplos, que impelirão tua alma à descida na treva ou à glória imortal da divina ascensão. 19. Corrigir. Reunião pública de 16 de março de 59. Questão número 822. Toda corrigenda, antes que se exprima em palavras, há de vazar-se em amor para que a vida se eleve. Se não vejamos, em comezinhos incidentes da natureza. Não amaldiçoarás a gleba que o deserto alcançou, mas oferecer-lhes a graça da fonte para que retorne aos talentos da produção. Não condenarás o pântano em que a lama se acumulou, provocando a inutilidade, mas drenar-lhes o leito de lodo, a fim de que se restaure em leira fecunda. Não reprovarás simplesmente a veste que os detritos desfiguraram, mas mergulhá-las na água pura, recompondo-lhe a forma para a bênção da serventia. Não martelarás indiscriminadamente a máquina, cuja engrenagem se nega à função devida, e sim lhe examinarás com atenção os implementos defeituosos de modo a recuperá-la para o justo exercício. Não derrubarás a plantação nascente que a praga invadiu, mas mobilizarás carinho e cuidado para libertá-la do elemento destruidor, propiciando-lhe recurso preciso ao refazimento. Não aniquilarás certa província corpórea, porque se mostre enfermiça, mas fornecer-lhes adequado remédio, normalizando-lhe os movimentos. Repreensão sem paciência e esperança, ainda mesmo quando se fundamente em razões respeitáveis, é semelhante ao punhal de ouro fulgurando uma rara beleza, mas carreando consigo a visitação da morte. Corrigir é ensinar e ensinar será repetir a lição, com bondade e entendimento, tantas vezes quantas se fizerem necessárias. Unge-te, pois, de compaixão, se desejas retificar e servir. Lembra-te de que o próprio Cristo, embora portador de sublimes revelações no tope do monte, antes de ministrar a verdade à mente dos ouvintes sequiosos de luz, ao reparar-lhes a fome do corpo, deu-lhes, compassivo, um pedaço de pão. 20. Carrasco. Reunião pública de 20 de março de 59. Questão número 913. Verdugo invisível, onde se lhe evidencia a influência, aparecem a rebeldia e o azedume, preparando a perturbação e a discórdia. Mostra-se na alma que lhe ouve as pérfidas sugestões, a maneira de fera oculta a atirar-se sob a presa. Assimilando-lhe a faixa de treva, cai a mente em aflitiva cegueira, dentro da qual não mais enxerga senão a si mesma. E assim dominada, a criatura, ao pé dos outros, é a personificação da exigência, desmandando-se, a cada instante, em reclamações descabidas, incapaz de anotar os sofrimentos alheios. Pisa nas dores do próximo com a dureza do bronze e recebe-lhe as petições com a agressividade do espinheiro, expelindo pragas e maldições. Onde surge, pede os primeiros lugares, e se lhes negam, a face das tarefas que a Previdência organiza, não se peja de evocar direitos imaginários, condenando, sem análise, tudo quanto se lhe expõe ao discernimento. Desatendida nos caprichos particulares com que se aproxima dos setores de luta que desconhece, mastiga a maledicência ou gargalha o sarcasmo, lançando lodo e veneno sobre nomes e circunstâncias que demandam respeito. Se alguém formula ponderações, buscando-lhe o ânimo à sensatez, grita, desesperada, contra tudo o que não seja adoração a si mesma, na falsa estimativa dos minguados valores que carrega no fardo de ignorância e basófia. E então, a pessoa invigilante e infeliz, assim transformada em temível fantasma de incompreensão e de intransigência, se enrodilha na própria sombra, como a tartaruga na carapaça. E em lastimável isolamento de espírito, não sabe entender ou perdoar para ser também perdoada e entendida, enquistando-se na inconformação que se lhe amplia no pensamento, na atitude, na palavra e nos atos, tiranizando-lhe a vida, como a enfermidade letal que se agiganta no corpo pela multiplicação indiscriminada de perigosos bacilos.
Atingido esse estado da alma, não adota outro rumo que não seja o da crueldade com que, muitas vezes, se arroja ao despenhadeiro da delinquência, associando-se a todos aqueles que se lhe afinam com as vibrações deprimentes, em largas simbioses de desumanidade e loucura, formando um pavoroso inferno do crime. Irmãos, precatai-vos contra semelhante perseguidor, vestindo o coração na túnica da humildade que tudo compreende e a todos serve, sem cogitar de si mesma, porque esse estranho carrasco, que nos alenta o egoísmo, em toda parte chama-se orgulho.